Hoy tenemos a nuestra maravillosa invitada Alexandra Matías de Brasil. Nos estamos conectando desde Sao Paulo. Alexandra, nos conocemos porque hemos tenido la oportunidad de colaborar un par de veces justamente en la Universidad de Sao Paulo. Ella hoy nos va a responder algunas preguntas que seguramente interesan mucho a los artistas en este momento de crisis mundial. Y también nos va a contar acerca de un proyecto en el que está trabajando, una investigación acerca del arte afro-brasilera. Entonces empezamos por darle la bienvenida. Gracias, Alexandra, por aceptar esta invitación. Me gustaría que le contaras a nuestro público cuál es tu labor como curadora y tu labor en colaboración con la Universidad de Sao Paulo. Sim, muito obrigada, Sandra, pelo convite. Eu estou aqui muito feliz podendo dar esse testemunho, esse depoimento sobre o contexto das artes visuais aqui no Brasil neste ano de 2020. Meu nome, então, é Alexandra Matias, eu sou crítica de arte e curadora, e eu tenho um trabalho de produção executiva no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. É um museu que é vinculado à pesquisa, à extensão de pesquisa e à extroversão dessa pesquisa dentro da Universidade de São Paulo. O Museu de Arte Contemporânea, o MAC, ele tem um acervo muito importante de obras modernas e contemporâneas. Então, nós temos muitos artistas internacionais, como Pablo Picasso, Amadeu Modigliani, Chagall, mas também temos os nossos pintores modernos, como Tarsila do Amaral, de Cavalcante, e muitos outros. Mas também tem uma grande parcela de arte contemporânea, de uma produção vinda a partir dos anos de 1950, com obras que egressaram no nosso acervo em 2017. Infelizmente, no ano de 2020, a gente teve poucas aquisições, por causa do contexto da pandemia, mas é um museu que tem esse duplo acervo entre o moderno e o contemporâneo. Então, eu trabalho lá com produção de exposições e, paralelamente a esse trabalho, eu tenho uma pesquisa e uma investigação como curadora independente, como crítica de arte. Eu escrevo em algumas revistas aqui no Brasil, como, por exemplo, a Revista das Artes, e também colaboro com o Jornal da USP, que é um jornal online que mostram as pesquisas mais avançadas e desenvolvidas dentro do ambiente da universidade. Então, eu tenho esse trabalho e também sou pesquisadora do Centro Mário Chamber, de Documentação da Pesquisa em Artes, da ECA, que é um centro dedicado à crítica de arte, à pesquisa sobre crítica de arte, que tem o acervo do professor Mário Chamber, que foi um físico brasileiro e também um crítico de arte muito atuante nos anos de 1960 e 1970. Então, eu já desenvolvo um trabalho como pesquisadora no Centro Mário Chamber desde a década de 90 até hoje, e também dentro desse contexto todo do meu trabalho, eu sou professora da disciplina Arte Africana e Arte Afro-Brasileira no CELAC, que é um centro de estudos de comunicação da América Latina. Então, todos esses trabalhos, né, o trabalho de curadora, crítica de arte, de produtora, de pesquisadora e de professora, eles são independentes e paralelos e acontecem simultaneamente. Bueno, qué maravilla, muy preparada. Tenemos un huésped realmente interesante el día de hoy. Gracias, Alexandra, por contarnos un poco de tu trabajo. Mi primera pregunta en este momento obligatoriamente es, dada la crisis que está sucediendo en el mundo y que ha ido por oleadas tocando a cada uno de los países de modo feroz, diría yo, en todos, ¿qué ha cambiado para ti con esta crisis en tu práctica como curadora, investigadora, profesora, ¿no? Porque claramente cada país
ha hecho unas elecciones diferentes con respecto al lockdown, a las medidas de restricción, pero seguramente estamos más aislados físicamente hoy. ¿Y eso en qué ha cambiado tu práctica como curadora y crítica y investigadora? Sim, o contexto de pandemia mudou muito o cotidiano das pesquisas e de todas as atividades. No primeiro momento, a universidade fechou as portas e o museu fechou as portas ao público logo na primeira semana que a pandemia chegou aqui ao Brasil, que foi por volta do dia 18 de março. Então, foi muito repentinamente, nós não, estávamos no final de semana, vivendo os acontecimentos do final de semana. Na segunda-feira, nós já recebemos a orientação de fechar as portas do museu. Nós fechamos rapidamente, mas nos organizamos para que poderíamos começar, dar continuidade aos trabalhos, principalmente de produção, em casa. Então, o teletrabalho iniciou-se logo no dia seguinte, numa rede. Nós nos organizamos no museu através de grupos, de redes sociais e também a aprendizagem com as reuniões virtuais, organizar reuniões virtuais, organizar pautas virtuais. Muitos textos meus e muitas ideias de curadoria nasceram dessa revisão que a gente teve que se voltar para a estante da casa que você tem, né? Que todos os livros que você angariou durante a sua vida, você fazer essa releitura com uma visão mais madura e trazer para o seu contexto atual. Então, isso foi um momento de revisão bastante oportuno que a pandemia proporcionou. Nesse contexto da pandemia, eu posso dizer que as minhas atividades aumentaram muito, muito. Eu escrevi muito mais textos, eu escrevi muito mais observações, li muito mais do que os anos anteriores, mas porque foi um momento mesmo. Muitas vezes falavam, eu escutava algumas pessoas falar sobre ócio criativo. E eu ficava pensando, mas que ócio criativo é esse? Porque eu ainda não achei o ócio, muito mais o criativo, né? Una reflexión positiva, aún considerando todas las dificultades que ha podido traer esto, como tú bien lo mencionas, la imposibilidad de un contacto físico, pero usar el tiempo justamente para enriquecer un poco la propia investigación, las lecturas, el trabajo. Ha sido importante quien ha podido tomar esta crisis y convertirla en una oportunidad. Ahora sabes muy bien que justamente como una respuesta a este momento de aislamiento social, todas las instituciones artísticas, tanto las privadas como las públicas, pues han inmediatamente tratado, intentado de convertir al mundo digital todo lo que ofrecen como su programa expositivo, sus charlas, los festivales, las ferias de arte ahora son online. Vemos cosas como páginas web simplemente donde ponen algunas obras con un texto. También vemos muchos museos que intensificaron sus programas de recorridos virtuales en tercera dimensión. En fin, hay un montón de respuesta digital, ¿no? De parte del mundo del arte. Entonces, mi pregunta es, ¿tú qué piensas de estas ferias online y de estas exposiciones online? Porque claramente sería increíble encontrar una alternativa también a eso. Si la tienes, sería maravilloso escucharla. Pero digamos que ahora, en este momento, hay una reflexión importante antes de que respondas a mi pregunta, pero la quiero poner sobre la mesa, y es que, por supuesto, en este momento el arte es una experiencia física, sigue siendo una experiencia física, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tratamos, obligamos, forzamos a esas obras
que no están quizás pensadas para el mundo digital a existir únicamente y ser consumidas solamente digitalmente. Entonces, cuéntame cuál es tu reflexión al respecto de esto y si tienes alguna alternativa al respecto. Então, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha algumas atividades de museus que já estavam nas redes sociais, então que já se preocupavam com as redes sociais, mas não todos. Quando acontece a questão do contexto da pandemia, isso passou a ser uma das principais preocupações. E os formatos, mesmo vinham alguns muito caseiros, né? Outros muito preocupados com a formalidade e com questões que eram inerentes a esse mundo digital que não se tinha tanta experiência. Né? Então, a gente viu muitas práticas museais que forçavam mesmo essa relação da obra de arte dentro do mundo digital e perdia mesmo a experiência, a materialidade, porque uma coisa que a gente sempre chama a atenção é que você vê a imagem de uma obra em qualquer formato, no livro, no vídeo, é uma coisa, mas você ter o contato com ela, o corpo a corpo, uma experiência que o Merleau-Ponty já te coloca, que é um embate do seu corpo com a obra, né? É muito diferente. Eu acho que isso ficou bastante penalizado com todas as atividades, por mais que se tente uma perspectiva em 3D, uma imersão digital, isso é muito difícil que isso aconteça. Eu tenho um exemplo que eu sempre digo para os meus alunos, porque assim, eu fui para minha primeira experiência na Europa, eu tinha que ver a Mona Lisa. Eu estava obcecada e eu tinha muito pouco dinheiro para ver a Mona Lisa e fiz todo um estudo para entrar no Louvre e ter essa experiência com a Mona Lisa e acho que foi com bastante sucesso, porque não tinham os turistas asiáticos, estava eu, os guardas e a Mona Lisa no momento que eu fui, e eu fiquei ali pensando naquele momento, eu atravessei um oceano, eu saí do Brasil, eu cheguei em Paris, num local que eu nunca tinha vindo na vida, que eu não sei falar francês, e como é que eu vou, e como foi, e para ver você, para ver a Mona Lisa, eu pensei assim, mas ela é verdinha, é pequena, não tem muito a ver com as relações que eu fazia nos livros, mas eu fiquei pensando, é uma decepção o que eu estou vivendo? E eu pensei, não é, porque eu posso dizer o que foi essa minha experiência de estar próximo da Mona Lisa, entendeu? Então, eu acho que essa emoção é muito insubstituível, e não é só porque é um ícone da história da arte, mas porque a arte te traz este momento, né? Mesmo quando você tem uma performance acontecendo perto de você e você é convidado a essa interação, ou quando você se coloca de frente a uma obra que te impacta, que te coloca nesse enigma, né, o enigma que a arte te traz, então isso não é possível de fazer pelas redes digitais ainda. Isso é o que muitas pessoas sentem falta. Aqui no Brasil, a gente teve um momento de abertura, né? Antes da entrada dessa segunda onda, e as pessoas correram para os museus. Muitas pessoas, assim, para mim, foi uma experiência até surpreendente das pessoas reservarem um lugar, né, reservarem uma agenda para ver uma exposição que estava abrindo, porque precisava, com as normas sanitárias todas, você precisava agendar, e as pessoas agendavam.
A gente tem uma exposição que está acontecendo na Pinacoteca, que ela estava prestes a abrir quando acontece a pandemia, e, e ela não aconteceu, ela só conseguiu ser aberta agora, quando teve esse relaxamento das normas, e as pessoas reservaram espaço e a agenda está fechada até o ano que vem. Não tem mais lugar para você ir ver, entendeu? Então, essa necessidade, o público reconhece essa necessidade e os artistas também sabem dessa necessidade. Então, esse é um momento que a gente está esperando avidamente, porque esse embate do seu corpo físico com a obra, com a exposição de arte, isso está fazendo falta mesmo, por mais que as iniciativas aconteçam, que o mundo digital esteja aí tentando suprir essa nossa necessidade, ele ainda não conseguiu totalmente, né? Então, isso é importante. Sí, pienso que es muy difícil reemplazar una experiencia física, ver, percibir, emocionarse de una obra, pero de su contexto en el espacio, de la arquitectura donde está contenida. Es muy difícil reemplazarla con una versión online, sobre todo porque pues nunca ha sido pensada para estar solamente en una versión digital. Em, Creo que una buena conclusión de este pensamiento es que finalmente la gente quizás puede reconocer con mayor énfasis lo importante que es el mundo del arte y la cultura en sus vidas. Acá también, y creo que es un caso en todo el mundo, que apenas ha sido posible abrir los museos, las galerías, todos han recibido una enorme cantidad de visitantes porque, por supuesto, las personas necesitaban y tenían sed, ¿no? De un poco de cultura, de belleza, de una reflexión, de una experiencia física, ¿no? Y esto nos demuestra que el arte no es una experiencia meramente visual, sino es una experiencia que hay que atravesarla con todo el cuerpo, ¿no? Ese ejemplo que diste sobre tu experiencia de ir hasta París a ver la Mona Lisa, encontrarla diferente de como te la imaginabas, pero esa Mona Lisa te hizo a ti atravesar todo el mundo, vivir una experiencia maravillosa, estar en una ciudad increíble, entender tantas cosas, entonces sí que vale la pena la experiencia del arte, ¿no? De vivirla y perseguirla, ¿no? Sim, e nessa viagem, por exemplo, eu vivi uma das primeiras experiências que foi em outras obras do Louvre e do Museu d'Orsay, chorar. Eu achava que a arte comovia, mas eu tinha essa perspectiva um pouco distante, sem esse olho de análise, né, do estudioso, do pesquisador, que me distanciava um pouco dessa emoção. Mas muitas obras me fizeram chorar e eu falava assim, gente, eu estou chorando por quê? Né? Por quê? E é porque realmente é uma emoção que toma e que você não sabe explicar, e a única coisa é chorar, é aceitar que essa emoção veio e chorar mesmo, né? Então, eu acho que a emoção física, a pandemia nos privou, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar e vai com força total, principalmente. Alexandra, ¿tú qué le sugerirías a los artistas en este momento tan complejo? Porque no es solamente, digamos que la pandemia o el lockdown puede ser un buen momento para producir arte, pero también ha conllevado muchas dificultades económicas. Por ejemplo, los artistas no pueden fácilmente vender online, algunos sí, otros no. Ha impedido justamente que los proyectos expositivos se realicen. Entonces hay muchos artistas que se encuentran dentro de esta crisis también dejando la producción de un lado. ¿Tú qué les sugieres a los artistas que pueden hacer en un momento como este?
Então, Sandra, aqui no Brasil eu vejo a experiência, porque o artista brasileiro ele é muito criativo em diversas frentes, pela questão da criatividade, pela questão da precariedade também das artes visuais aqui no Brasil, por todo o contexto. Então, eu vejo muitas ações interessantes dos artistas neste momento, neste momento. Então, por exemplo, Ana Teixeira é uma artista brasileira que ela projeta frases nos edifícios. Frases impactantes, geralmente em parceria com poetas, outros artistas, ou com pesquisadores também, então ela projeta isso. Essa projeção acontece em grandes edifícios, então o entorno é o público, mas também o público são as redes sociais, porque essa obra vira registros fotográficos e comentários que vão por toda a rede, então ela mantém, ela ativa isso. Ela também tem um projeto muito interessante que é o lambi-lambis, cartazes que são colocados na rua com essas frases, com esses poemas, então o público não é só o público do museu da galeria, mas ele está passando por toda a rua e está vendo esse tipo de trabalho dela também, e isso também se multiplica nas redes sociais e todas as mídias. Outros artistas estão fazendo, por exemplo, usando principalmente as redes sociais para mobilizar, porque a gente tem problemas estruturais, governamentais aqui no Brasil, e a população mais carente, a população mais invisibilizada, sofre muito na pandemia por questões de remédio, falta de isolamento, até falta necessidade de comida. Então, muitos artistas fazem uma rede solidária com essas áreas periféricas para projetos sociais mesmo. Então, isso também intensifica a ação artística, né? Uma ação artística que é política, uma ação artística que é social. Então, isso também vai reverberando. Mas, realmente, também, um momento eu vejo, conversando com alguns amigos, que é um momento também de revisão dos trabalhos, né? De reflexão sobre o seu trabalho, sobre a sua produção, de novas pesquisas, principalmente aqui nas artes visuais aqui no Brasil, a pesquisa dos artistas que são engajados em diversas causas, que estão que mobilizam muito, eles estão voltados agora, nesse momento de pandemia, com força total para essa produção, né? Então, as relações continuam e o processo criativo também. E é um momento até de reserva desse processo criativo, porque como você está impedido de frequentar reuniões muito compridas ou presenciais, um momento mais de pausa, isso é aberto mesmo para o processo criativo, para o seu trabalho, para essa introspecção. Então, eu acho assim, eu acho que é um momento provisório, que muda muito essa configuração, que vai mudar muito a nossa configuração cotidiana, mesmo quando regressemos às ruas, mas que eu vejo que pautas são mobilizadas, que os artistas estão nessas pautas, e que isso vai reverberar numa produção muito potente quando a gente puder sair e ir para os museus. A gente vai ver muita coisa marcante. Eu vejo muitos artistas que já, por exemplo, na arte contemporânea, que já colocam nas suas telas a máscara, já incorporaram isso no seu repertório, no seu repertório pictórico. Então, é uma mudança mesmo, é um momento de introspecção, mas que eu acho que pode ser bastante potencializado para o processo criativo. Então, eu acho que a dica dos artistas é calma, isso vai passar.
e vamos nos preparar para quando passar, para poder explodir, né? Colocar todo o potencial para as ruas. Gracias, es un muy buen consejo. Estoy muy de acuerdo contigo y me gustaron mucho los ejemplos que nos contaste. Bueno, Alexandra, ahora sí, nos gustaría saber un poquito, brevemente, sobre el proyecto que estás trabajando, esta investigación sobre arte afro-brasilera. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sandra, desde 2008, eu já me interesso por essa produção de criadores, de autores negros e não negros, que falam sobre essa ancestralidade brasileira, principalmente através da questão da vertente da memória, que é uma memória muito difícil de ser reconstituída, porque além da diáspora, além do sequestro dessa população negra que veio para cá, saiu da África e veio para cá, para a América Latina e para o Brasil escravizada, além dessa questão da violência, durante o nosso processo histórico, a documentação dessa população foi toda queimada, destruída. Então, reconstituir os laços de memória dessa ancestralidade é muito difícil. E, assim, pensar que foram diversas etnias que vieram para cá e que, entre elas, muitas nem se relacionavam e aqui tiveram que conviver com uma outra natureza, com um outro sistema social, tratados como mercadorias e não humanos. Então, todo esse contexto gerou uma questão de negritude aqui no Brasil, principalmente, muito difícil. E por muito tempo o Brasil se colocou como uma democracia racial, onde todos eram iguais, onde essa questão do tom da pele não era imperativo. E se demorou muito tempo para se entender que não é assim, que a sociedade brasileira é uma sociedade desigual e uma sociedade racista. Então, isso principalmente agora, de 3 gerações para cá, você tem negros que alcançaram o ensino universitário e que começam a ocupar outras posições que não posições subjugadas. E nisso a gente tem artistas. E esses artistas que eu tô dizendo, na maioria das vezes, eles têm uma pesquisa universitária, eles são docentes, doutores, eles são arte-educadores. Então, com uma visão social, uma pesquisa científica, uma pesquisa artística muito profunda, e que eles convertem para a arte contemporânea e trabalham com questões que são importantes para a grande população brasileira, que a maioria da população brasileira é negra ou mestiça. Somos quase que 55% da população brasileira que vive nesse embate de cores e que esses artistas estão trabalhando com isso. Então, a minha pesquisa, ela volta-se muito para esses artistas contemporâneos que trazem todas essas questões e, às vezes, não, porque eles não são obrigados a só dizer sobre o racismo, sobre só a questão de gênero, eles têm também toda uma parte estética que é livre, que traz, né? E eu também penso não só nos criadores negros, mas também os criadores que não são negros, mas que trabalham com esse universo de Brasil. Então, tudo isso é muito forte, muito rico e que é um universo que eu exploro desde 2008, mas que a gente vê, por exemplo, nas últimas décadas, que tem sido muito forte como tendência nas artes visuais brasileiras. Então, você tem outros pesquisadores que também trabalham com isso, museus pensando nessa memória negra, e também não só na memória negra, mas também numa memória indígena, que é mais difícil, que é um ponto mais difícil ainda no Brasil,
porque os índios perderam completamente aqui no Brasil a sua ancestralidade. Eles estão reconstituindo, e são jovens, jovens que nasceram a partir dos anos 80, 90, que estão refazendo esses traços. Então, dentro das artes visuais brasileiras, isso está sendo um movimento bastante importante. Então, a questão das mulheres, do movimento LGBTQI+, os negros, os indígenas, os imigrantes, os refugiados, tudo isso são populações historicamente invisibilizadas pela história oficial do Brasil e que aparecem com força nas artes visuais. Então, essa pesquisa que eu desenvolvo, ela está dentro dessa vertente de repensar, de reescrever a história da arte do Brasil, a história da arte brasileira e qual o significado, os seus significados, pensando principalmente na questão da arte contemporânea. Muy interesante, Alexandra. Quería puntualizar un par de cosas que me parecen súper importantes de esta investigación que estás haciendo. Porque tú hablas de la historia negra, la historia indígena, que dices aún más difícil de recuperar quizás, pero yo quisiera más bien, y ahora yo soy muy sólida y fuerte con esto, pero yo quisiera llamarla simplemente la historia de Brasil. Porque no sé si recuerdas, las Guerrilla Girls nos cuentan siempre a través de una imagen muy famosa que dice, "You are only seeing half of the picture", porque no tenemos ese otro paso de la historia. Si la población brasilera, por el 55%, es mestiza o negra o cualquiera que sean las otras, digamos, las otras razas que se han mezclado, eso quiere decir que lo que hace falta es más de la mitad de la historia, ¿no? De Brasil. O sea que tiene una importancia aún mayor. No es, no, a veces cuando clasificamos las cosas como un específico grupo étnico, parece que fuera un trocito de historia así, y en realidad es prácticamente la historia de un país. Y es importante porque así comprendemos la dimensión tan, bueno, difícil y grande de qué es no tener ese pedazo de historia, ¿no? De la propia cultura. Y otra cosa que me parece interesante de lo que hablas es que en realidad cuando tú investigas algo como específicamente arte afro-brasilera, en realidad no investigas solamente a los artistas de descendencia afro-brasilera, porque un artista, por su procedencia o su origen o su raza, no necesariamente tiene que estar en un empeño político, social o en ese tipo de investigación, ¿no? Es libre de investigar y de crear cualquier tema que quiera. Eso es importante decirlo, ¿no? Pero también es interesante saber que quien no tiene ese origen, necesariamente sí que le interesa investigarlo porque se siente parte de un contexto político, social, cultural, en donde quizás hay muchos vacíos en la historia, ¿no? Eso es interesante lo que está sucediendo ahora en el mundo del arte, ¿no? Ese poder decir, bueno, yo no necesariamente soy un artista político porque tengo que serlo, porque soy colombiano. Entonces doy un ejemplo, yo soy una artista colombiana, el mundo se espera de mí que yo hable sobre la violencia de Colombia, que yo hable sobre el narcotráfico de Colombia. No son temas que yo trato de modo contundente en mi obra y tampoco quiero hacerlo solo porque soy colombiana, debo hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son dos cosas interesantes que me parecía importante comentar de tu investigación. Una última pregunta que te quiero hacer. ¿Esta investigación que estás haciendo va a terminar en una exposición? ¿Va a ser una conferencia? ¿En qué se va a convertir esta investigación? Então, realmente, a história do Brasil, ela foi muito construída, e aí eu digo na questão da construção mesmo, dos vencedores, que é um lado extremamente eurocêntrico e que
que não volta ao Brasil, nem para Portugal, que foi a sua primeira metrópole. A gente passa direto da Inglaterra para os Estados Unidos. Né? Então, essa história brasileira, ela precisa mesmo ser reescrita, e você vê muitos intelectuais, pesquisadores e artistas dedicados a questionar, porque uma coisa importante aqui no Brasil é a falta do questionamento. Né? Os dados são colocados, são dados graciosamente, e não há o questionamento, e nem se ensina ao questionar, né? Não se coloca isso. Então, o que esse movimento, essas pessoas estão fazendo agora é realmente colocar o conflito no cerne. O brasileiro tem um problema porque ele evita o conflito o máximo possível. Até hoje nós temos um mito no Brasil de que no Brasil não existiu guerra. Nós não passamos por guerras. E não é verdade. A gente teve, por exemplo, a questão da Guerra do Paraguai, mas a gente tem uma guerra civil colocada nas periferias, e uma guerra, por exemplo, com relação à questão da terra dos quilombolas e dos indígenas, que não está explícita, é muito implícito. As questões aqui no Brasil, elas são muito sutis, muito subjetivas, e quando o preconceito é velado, ele é mais difícil de ser combatido. Quando ele é explícito, mais fácil. Mas quando ele é velado e tudo passa pela amizade, tudo passa pela cordialidade, aqui no Brasil, então isso fica mais difícil. Então, essa nova reescrita da história traz os questionamentos, mais importantes do que as respostas, traz os questionamentos, e a arte vem junto com esse questionamento. Para mim, essa pesquisa sobre essas memórias negras, ela realmente envolve não só o engajamento político do artista, ou essa necessidade de falar da questão negra, mas o modo que ele opera, ou os materiais que ele trabalha, ou a memória que ele trabalha. Eu acho que é um leque muito amplo, que o pesquisador que está nessa área tem que ter essa sensibilidade para observar o trabalho do artista ou não. Então, realmente, eu prezo pela liberdade do artista, acho que ele pode falar do que ele quiser, e ele falando dos seus afetos, das suas memórias, ele vai estar interagindo com uma concepção que é individual e coletiva ao mesmo tempo. Né? Então, me interessa muito os afetos individuais, as memórias individuais, porque elas muitas vezes refletem no coletivo. Isso é o mais importante. E o que acontece com essa pesquisa hoje, a gente está em cartaz com essas medidas preventivas e tudo, no Museu da Cidade de São Paulo, que é um museu que está voltado para essas memórias da cidade, que é uma exposição chamada São Paulo Invisível, porque ela vem trabalhar com uma população, com as populações historicamente invisibilizadas pela história oficial de São Paulo. E aqui eu falo dos negros, falo dos indígenas, falo do LGBTQI+, dos imigrantes, dos refugiados, das memórias mesmo, fatos que foram apagados, a questão dos monumentos, o nome das ruas, tudo isso a gente trabalhou nessa exposição São Paulo Invisível, e foi muito interessante porque foram 6 mesas com especialistas e com pessoas que vivem essa experiência em São Paulo, 18 especialistas, que durante 6 dias a gente conversou sobre esses temas, e esses temas que se atravessam. Então, por exemplo, a questão do negro, a mulher negra, o transexual negro, o transexual negro deficiente físico, sabe? Esses atravessamentos a gente foi tentando trabalhar com isso, porque são questões muito amplas. Esses depoimentos estão no YouTube, para quem quiser ver.
foi a partir do dia 29 de setembro, a gente fez 1h30 cada um dos dias, cada um dos temas. Não fechamos nenhuma, nenhuma questão, nenhuma discussão. Vocês vão ver lá. Maravilloso. Felicitaciones por ese proyecto, Alexandra. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy y esperamos noticias de tus próximos proyectos.